Nós adoramos estarmos belas, adoramos um look novo, mas também gostamos também, mas precisamos cuidar da nossa saúde. E para isso, para falar sobre esse assunto de saúde da mulher, eu estou aqui com a doutora Carolina Oderich, que vai ter um quadro com a gente aqui e ela vai contar para nós o que ela vai falar nesse quadro. Primeiro, obrigada por estar aqui no nosso programa, por aceitar esse desafio de fazer parte do nosso time. E me conta um pouquinho de você. Eu sei que você é mãe do Rafa. Do Rafa e do Lucas. Tenho 2 filhos. Obrigada pelo convite, Abilene, de estar aqui contigo. Sabe que eu gosto muito de você. Ai. Então é um prazer também estar aqui no programa. E também para trazer um pouco de informação para as mulheres e sobre saúde da mulher. Né? Falando um pouquinho da minha trajetória, eu nasci no Rio Grande do Sul, me formei em medicina lá e na sequência já comecei a fazer residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ginecologia e obstetrícia, que foi uma área que eu me identifiquei. E eu até falo para os meus alunos hoje que a minha afinidade em tratar e cuidar de mulheres me levou a buscar essa especialidade. E na sequência já fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ao chegar em Foz do Iguaçu em 2014, estava começando a faculdade de medicina aqui. Abriu em agosto de 2014 e eu já passei no primeiro concurso e hoje eu coordeno a parte da ginecologia e obstetrícia do curso de medicina da UNILA. Eu lembro de você, hein? Vai, continua. Então nessa fase ali, e junto com isso, eu já comecei a trabalhar no antigo Hospital Ministro Costa Cavalcante, que hoje é o Hospital Itamed, e abri meu consultório privado. Mas hoje eu atendo somente no consultório privado e continuo com a universidade, né, que é uma paixão minha, eu gosto muito de dar aula, eu gosto de estar em contato com os alunos, isso me inspira muito e faz também com que eu continue constantemente me atualizando, né? Então, estar na academia, estar ensinando, faz com que a gente tenha que estar sempre estudando também, né? A gente aprende e diz que a gente aprende mais ensinando o outro, né? Sim. Isso ajuda muito. Eu lembro de você, a gente falando aqui de uma palestra que você deu na Itaipu sobre Outubro Rosa. E a gente poderia até falar sobre isso. Outubro está longe ainda, mas parece que nós, mulheres, deixamos para nos cuidar lá em outubro, porque se fala muito sobre exame, câncer de mama e outras coisas, quando deveria acontecer o ano todo, né, doutora? O que acaba acontecendo é que as mulheres deveriam manter uma certa rotina de controle ginecológico, né? Eu vejo que muitas vezes é uma tendência do ser humano de só buscar atendimento e buscar ajuda e pesquisar alguma coisa quando está sentindo algum sintoma diferente. E a gente sabe que a saúde da mulher muitas vezes não espera um sintoma para manifestar alguma doença, né? E então, por exemplo, a mamografia, os exames de rotina de cuidados de mama, eles devem ser feitos anualmente. Nem que seja um exame clínico das mamas. Então as mulheres muitas vezes fogem do exame, fogem da mamografia, ou esperam outubro chegar para ir procurar atendimento. E eu considero tão importante quanto que nós estamos no mês de março, que a gente está tratando da questão de prevenção de câncer de colo de útero, de trazer essas informações sobre a prevenção de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele é um câncer que leva muito tempo para se desenvolver. Então, por isso que a detecção e o rastreio precoce, o diagnóstico precoce, ele cura, ele salva vidas, ele não deixa a mulher desenvolver um câncer. Porque quando tem uma lesãozinha inicial, já vai ser feito o tratamento. E o que a gente recebe muito, que eu vejo muito no consultório, esses dias, teve um dia que eu atendi 5 mulheres, as 5 faziam mais de 3 a 5 anos que não iam no ginecologista. E estava assim, será que eu tenho alguma coisa? Com medo, por terem deixado passar esse tempo, não terem feito esses exames, nem o rastreio de lesões de colo de útero. E às vezes esse tempo espaçado faz com que na hora que tu descubra, tu já esteja com uma lesão de colo que possa ser uma lesão cancerígena e daí precisa um tratamento muito mais prolongado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente falando sobre isso, que em alguns países desenvolvidos, como Nova Zelândia, Austrália, eles já não sabem mais tratar câncer de colo de útero. Eles vêm para o Brasil, porque eles não têm mais. Além da vacinação em massa das mulheres, que eles vacinaram todas as meninas, já começaram há mais tempo que nós. Eles começaram lá em 2005, 2006 já fazer a vacinação. Eles tratam muito precocemente, o diagnóstico deles é muito preciso, então as mulheres não desenvolvem cânceres agressivos, então eles já têm pouca informação de
pouca formação de tratamento de câncer de colo de útero. Olha que interessante, porque, ou seja, tratando precocemente ou indo ao médico, ao ginecologista, né, com certa frequência, uma vez por ano, tá bom? Uma vez por ano, daí a tendência vai ser isso poder ser reduzido para 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, com a disseminação e conhecimento, né, das mulheres do exame do teste do vírus do HPV, que é o vírus que causa o câncer de colo de útero. E esse exame ele vai conseguir fazer com que esse espaçamento aumente, né, que a mulher não precise ir tão frequente no ginecologista. Mas ela vai ter que ser examinada, mas ela não vai mais precisar ter aquela rigidez com o preventivo, porque esse exame ele é mais preciso. E ele já está aprovado pelo Ministério da Saúde para entrar no nosso rol de exames que o SUS vai oferecer. Já anotem aí, ó, exame de HPV. Do vírus do HPV, para diagnosticar o vírus do HPV. Isso aí. Que o vírus ele vem antes da lesão de colo. E a gente sempre fala que os homens são mais dispersos, né? Acabam morrendo mais cedo por um dos fatores de evitarem ao médico. As mulheres também são assim ou são mais cuidadosas? Na verdade, a questão das mulheres, isso é um fato, é estatístico, as mulheres vivem mais, realmente vivem mais. E nós sabemos que são diversos fatores, um deles é relacionado a comportamentos violentos, né? Então os homens eles morrem antes, já desde a adolescência eles começam a ter uma mortalidade mais alta por acidentes, brigas e daí comportamentos violentos mesmos e acaba levando eles ao óbito antes. E a mulher tem uma tendência a buscar mais por cuidados de saúde que os homens não fazem. Então a gente vê que eles chegando nos 50 anos, como a gente começa a ter casos de infartos, de doenças, e muitos deixam para ir realmente ao médico quando não tem mais o que fazer, né? Essa é uma diferença. Eu até tive um amigo urologista meu que falou o seguinte, que homens casados vivem mais. Porque as mulheres ficam no pé? Porque as mulheres levam eles para o médico para cuidar. Olha, então, olha, nada interessante. Ele falou, e ele falou assim, e no consultório que tem de esposa que chega aqui e marca a consulta, vem aqui marcar a consulta para o meu marido, vem aqui marcar a consulta para o meu... Não são eles mesmos que vão marcar, eles falam, os homens solteiros quando chegam, às vezes já não tem mais o que fazer, porque ninguém vai lá marcar a consulta para eles. Acho que às vezes é um pouco, talvez um comportamento ainda de filho, né, que precisa da mãe levando ao médico, mas talvez algo que para as gerações futuras mudarem, talvez. Mas mudando um pouquinho de assunto... Vamos falar de mulher. Né? Vamos falar de mulher, né, mas não, nós convivemos com os homens, né, mas que a gente estava conversando, que é uma das suas especialidades, que é a reposição hormonal. Dentro da ginecologia, então eu trabalho como ginecologista geral. Então, eu trato desde a mulher, desde a infância, adolescência, durante toda a vida adulta, climatério, menopausa e faço obstetrícia. Então, eu trato a mulher como um todo e hoje, talvez também, por eu estar com 44 anos, eu estou estudando muito, aprofundando muito essa parte de estudos da mulher 40+, né? Como é que fica essa transformação hormonal, o que se pode fazer com cautela. Porque a gente vê hoje muitos tratamentos, as pessoas ficam confusas, não devo fazer, preciso, não preciso fazer. Esses dias eu estava conversando num grupo de mulheres, que agora, como você falou, é porque eu estou vivendo essa fase, parece que todo mundo, é o núcleo, né? O ambiente que a gente vive que determina. E uma colega estava sentindo os sintomas da menopausa antes dos 40, precoce. E eu até brinquei, fiz uma brincadeira boba assim que... Até os 40, nós fazemos de tudo para evitar menstruar. A gente toma anticoncepcional, a gente Mirena, DIU, várias coisas para evitar menstruar. E depois, para não engravidar, para não engravidar também. E depois dos 40, a cada vez que você menstrua, por exemplo, você fica feliz. Opa, ainda não estou na menopausa. Isso acontece com as mulheres? Essa questão da menopausa precoce tem tendência? Assim, possivelmente tem relação com os nossos hábitos de vida hoje. Às vezes exposição a hormônios de uma forma inadequada, não os hormônios que a gente tem estudado, que hoje a gente vê muitos tratamentos, as pessoas estão buscando muitos tratamentos sem evidência científica e se expõem, às vezes até tratamento de obesidade, sem necessidade. Então, até isso está muito cotidiano, né? As mulheres magras usando remédio para emagrecer. E a gente não sabe o quanto isso também está afetando esse processo reprodutivo e fertilidade dessas mulheres.
E estamos vendo sim que nós chamamos de falência ovariana prematura quando acontece antes dos 40. É uma doença, na verdade, é um problema quando acontece antes dos 40 anos. Então a menopausa precoce é a menopausa que acontece entre 40 e 45. A normal? Menopausa precoce. A normal a gente consideraria depois dos 45. Deixa eu fazer conta minha aqui, tô dentro. Mas antes dos 40 nós chamamos de falência ovariana prematura. Uau. Ou seja, é o ovário que parou de funcionar antes do momento, quando é uma menopausa mesmo e não só um início prematuro do climatério. Então, nesse caso, precisa realmente de tratamento. Quando acontece isso antes dos 40 anos, a gente já tem que pensar em intervenção. E nos 40 anos, daí, por que essa necessidade de querer estar bem, né? Porque tu fica percebendo já algumas alterações, às vezes a pele mudando, o cabelo mudando, os interesses às vezes começam também a mudar. Algumas mulheres começam a ter percepção de mudanças de temperatura corporal, não são todas. E a gente vê que quanto mais precoce isso acontece, mais significativo se torna no dia a dia das mulheres. Para aquelas mulheres que vão passar isso lá pelos 50 anos, eu falo que é que nem a primeira menstruação, a mulher que ainda não parou de menstruar começa a ficar ansiosa. Eu não parei ainda. É o Né? Já está esperando. É inverso. Eu já deveria estar parando, eu estou com 50, será que está tudo normal? Mas é mais suave, quem vai indo mais para perto dos 50, assim, e esses sintomas acontecem mais tardiamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza você vai trazer muito mais conhecimento no seu quadro semanal aqui no Foz Mulher. Muito obrigada pelo convite.